Eu nunca dei muito crédito para histórias de fogueira sobre macacos gigantes vagando pela Cordilheira das Cascatas, até que algo com quase 2,70 metros de altura me perseguiu por 11 quilômetros de uma trilha técnica de single track em velocidades que desafiavam todas as leis da biologia que eu conhecia, e isso alterou fundamentalmente minha percepção do que é possível neste mundo. Meu nome é Marcus Vance e agora tenho 51 anos, ganho a vida com mountain bikes desde os 23. Comecei como competidor de downhill no final dos anos 80 e início dos 90, correndo em circuitos desde o Crankworx, em Whistler, até a lendária Mega Avalanche, nos Alpes franceses. Um acidente catastrófico durante uma qualificatória em Snowshoe Mountain, na West Virginia, em 97, pôs fim às minhas aspirações competitivas, fratura exposta do meu fêmur esquerdo, patela estilhaçada, hemorragia interna que exigiu cirurgia de emergência. Os médicos me disseram que eu teria sorte se conseguisse andar normalmente de novo. Quanto mais competir profissionalmente, eles estavam meio certos. Eu andei, mas as corridas acabaram. Em 99, eu já tinha redirecionado minha carreira para a arquitetura e desenvolvimento de trilhas, canalizando 2 décadas de experiência no projeto de percursos de mountain bike para prefeituras, incorporadoras privadas e empresas de recreação ao ar livre. O trabalho pagava surpreendentemente bem, principalmente ao lidar com clientes ricos que queriam propriedades de alto padrão. Minha reputação era sólida. Se você precisava de um sistema de trilhas que equilibrasse desafio técnico com a segurança do ciclista, que incorporasse características naturais do terreno, minimizando o impacto ambiental, você ligava para Marcus Vance. Setembro de 2005, me encontrou trabalhando na Floresta Nacional Gifford Pinchot, no sul de Washington, aproximadamente 96 quilômetros a nordeste de Portland. Um grupo de investimento imobiliário havia comprado 194 hectares de floresta intocada com a intenção de criar um resort exclusivo de mountain bike. Eles me abordaram com uma oferta que eu não podia recusar. $35 mil pelo projeto completo do sistema de trilhas, com bônus atrelados ao cronograma de conclusão. A propriedade era excepcional. Floresta primária, mudanças drásticas de elevação, formações rochosas naturais que proporcionariam trechos técnicos de classe mundial. O tipo de terreno que fazia qualquer projetista de trilhas babar. Passei 6 semanas inspecionando a propriedade, documentando cada característica significativa, mapeando rotas ideais que mostrariam a paisagem enquanto ofereciam níveis variados de dificuldade. A peça central era uma trilha de descida que eu vinha desenvolvendo. Um percurso de 8 quilômetros com uma queda de quase 600 metros de elevação. Esta seria a atração principal. A trilha que atrairia ciclistas sérios de todo o país. Meu equipamento refletia os avanços tecnológicos desde meus dias de corrida. Eu estava pilotando uma Turner RFX de 2005, uma bike full suspension com 7 polegadas de curso na frente e atrás, freios hidráulicos Fórmula e modificações personalizadas que haviam elevado o investimento total para mais de $6 mil. A bike era um instrumento de precisão e eu conhecia cada milímetro de suas capacidades. O equipamento de câmera era mais sofisticado do que qualquer coisa disponível durante minha carreira de competidor. Eu havia montado uma filmadora Sony HDR HC1 HDV no meu capacete Bell Faction, usando um suporte personalizado. A HC1 era tecnologia de ponta para 2005, gravando vídeo de alta definição em fitas mini DV com uma qualidade de imagem que superava qualquer coisa de nível consumidor de apenas 2 anos antes. A câmera adicionava um peso notável ao meu capacete, afetando a aerodinâmica e a tensão no pescoço durante descidas longas. Mas meus clientes esperavam uma documentação profissional de seu investimento.
Eu havia posicionado meu veículo pessoal, uma Ford F-150 2003, na base da trilha de descida, e depois usei a Chevrolet Suburban, da empresa de desenvolvimento, para me levar até o início da trilha, no topo. Eles me forneceram acesso irrestrito à propriedade e aos veículos, confiando completamente no meu julgamento profissional. O ponto de acesso superior era uma estrada de serviço florestal desativada que não via manutenção há pelo menos 15 anos. Perfeito para nossos propósitos, fornecendo acesso de veículo sem exigir a construção de novas estradas. Eram 10h45 da manhã quando cliquei os pés nos pedais e iniciei o percurso de teste. O ar de setembro carregava aquela qualidade distinta do noroeste do Pacífico, fresco e impossivelmente limpo, com a temperatura pairando em torno de 14 graus. A copa da floresta criava um efeito de catedral, enormes abetos de Douglas e cedros vermelhos ocidentais filtrando a luz do sol, em uma iluminação suave e difusa. Os bordos de folhas grandes estavam apenas começando sua transformação de outono, com salpicos ocasionais de dourado e laranja em meio aos verdes dominantes. As condições da trilha estavam ótimas. Tivemos uma chuva moderada 3 dias antes, o suficiente para criar uma tração ideal sem produzir lama. Ativei a câmera Sony, verificando a pequena tela de LCD para confirmar que a gravação havia começado, e então iniciei minha descida. Eu havia projetado a sessão de abertura para criar confiança, o que chamamos de flow trail na indústria, aumentando gradualmente a velocidade através de curvas suaves e inclinadas que permitiam aos ciclistas manter o embalo enquanto permaneciam no controle. A superfície da trilha estava perfeita, a suspensão da minha bike absorvendo pequenas irregularidades, com movimentos quase imperceptíveis. Eu me inclinei nas curvas, sentindo aquela sensação familiar de velocidade controlada que nunca diminuía, não importava quantas vezes eu a experimentasse. Testando a sessão inicial de flow, narrei para a câmera: a composição da superfície está ideal. Transição para a seção de rochas técnicas em aproximadamente 23 metros. A seção técnica à frente era uma característica natural que eu havia incorporado ao projeto em vez de construir obstáculos artificiais. Um trecho de 12 metros de rochas de granito, cada uma do tamanho de uma máquina de lavar, exigindo seleção de linha e tempo precisos. Eu já havia percorrido esta seção 4 vezes durante a fase de projeto, identificando o caminho ideal através do caos. Acertar a linha correta na velocidade apropriada era emocionante. Calcular mal, e você estaria se desembaraçando de um emaranhado de metal e rocha. Selecionei minha linha, pesei nos pedais para comprimir a suspensão e deixei a bike flutuar sob mim enquanto a roda dianteira tocava a primeira rocha. A suspensão comprimiu e retornou em rápida sucessão, minhas mãos permanecendo soltas no guidão para permitir que a bike se movesse independentemente enquanto meu tronco mantinha o equilíbrio central. Isso era memória muscular desenvolvida ao longo de milhares de horas, o tipo de competência inconsciente que separava profissionais de entusiastas. Seção de rochas passando limpa, narrei, entrando na primeira grande descida. A trilha caía abruptamente. Uma seção que eu havia projetado para gerar velocidade significativa, mantendo as margens de segurança. Eu havia construído um pequeno lançamento no topo de uma queda de 1,5 metros, criando uma oportunidade de salto para ciclistas habilidosos. Atingi o obstáculo na velocidade planejada, senti a bike se separar do chão, mantive a posição corporal centrada durante a fase de voo. A aterrissagem foi perfeita, de manual, com a suspensão absorvendo o impacto sem chegar ao fim do curso. Eu estava sorrindo, apesar do capacete integral esconder minha expressão. Essa trilha ia ser extraordinária. Cada elemento estava funcionando exatamente como projetado, o terreno cooperando perfeitamente com minha visão.
foi quando registrei a primeira anomalia. Havia marcas na superfície da trilha à minha frente. Pegadas frescas impressas na terra úmida, mas não eram os padrões familiares de cascos de veados ou alces, ou mesmo as marcas distintas de garras de ursos negros. Eram pegadas enormes, facilmente excedendo o dobro das dimensões de botas de um homem adulto grande. Acionei os freios, desacelerando de aproximadamente 48 km por hora para quase parar, desclipei meu pé direito e o plantei no chão, estudando as marcas. Várias pegadas cruzavam a trilha em um ângulo oblíquo, subindo em direção à cobertura florestal mais densa. Minha suposição inicial foi de interferência humana, provavelmente alguém criando evidências falsas. O noroeste do Pacífico atraía esse tipo de comportamento regularmente. Toda temporada trazia novas descobertas relatadas de evidências fabricadas de Bigfoot, geralmente criadas com botas modificadas ou pés de madeira esculpidos, mas essas marcas pareciam inconsistentes com a metodologia típica de fraude. A profundidade sugeria uma distribuição de peso genuína, não a compressão uniforme que se esperaria de uma recriação artificial. As impressões dos dedos individuais mostravam uma separação distinta com o que pareciam ser padrões de cristas dérmicas visíveis no solo úmido. As marcas eram extremamente frescas, criadas nas últimas horas, com base na condição das bordas e no teor de umidade. "Que diabos é isso?", murmurei, inclinando-me para um exame mais atento. A câmera Sony, no meu capacete, gravou minha perspectiva enquanto eu estudava as pegadas. Cada marca media pelo menos 43 centímetros de comprimento, aproximadamente 20 centímetros na parte mais larga. O comprimento da passada entre pegadas consecutivas era notável, facilmente 1,80 m. O que quer que tenha criado essas pegadas possuía altura e massa consideráveis. Um arrepio subiu pela minha espinha, apesar do esforço físico manter minha temperatura corporal elevada. Eu estava trabalhando em relativo isolamento nessas florestas há 6 semanas, não encontrando nada mais ameaçador do que veados assustados e o corvo ocasional. A solidão parecia pacífica, até meditativa. Mas examinar aquelas pegadas desencadeou alguma resposta primitiva, um reconhecimento ancestral de predação em potencial. Eu estava profundamente isolado. A estrutura ocupada mais próxima ficava a 11 quilômetros de distância. A cobertura de celular era inexistente tão longe na floresta. Eu carregava um rádio de 2 vias na minha mochila de hidratação, mas seu alcance efetivo era de aproximadamente 5 quilômetros em condições ideais, significativamente menos em floresta densa, com interferência topográfica. Olhei para cima, seguindo a linha das pegadas para dentro da floresta. A vegetação rasteira densa criava barreiras visuais além de 10 metros. Samambaias, arbustos de salau e uva do Oregon formavam uma parede verde impenetrável. A visibilidade era severamente limitada. "Provavelmente só alguém brincando com pés falsos", disse em voz alta, tentando racionalizar a descoberta, continuando o percurso de teste. Clipei o pé de volta e retomei minha descida, mas a confiança relaxada havia evaporado completamente. Minha atenção estava aguçada agora, examinando a periferia da floresta continuamente enquanto pedalava. A diversão havia sido substituída por uma ansiedade de baixo grau que se recusava a dissipar. A trilha curvava para a direita, seguindo os contornos naturais do terreno. Eu havia projetado esta seção para um aumento progressivo de velocidade, uma longa curva ampla que permitiria aos ciclistas se aproximarem de 64 km por hora no ponto de saída, mas mantive uma velocidade conservadora, ainda perturbado por aquelas pegadas. Foi quando detectei o odor, um cheiro forte e almiscarado, reminiscente de pelo de animal molhado, misturado com matéria orgânica em decomposição e algo mais que não consegui identificar.
O cheiro era intenso o suficiente para penetrar minha consciência, mesmo em movimento, mesmo com o fluxo de ar da minha passagem. Acionou algo profundo na minha arquitetura neurológica, algum sistema de alerta antigo que antecede o pensamento consciente: perigo, predador, proximidade. Apertei os manetes de freio com mais força, reduzindo a velocidade para aproximadamente 24 km por hora. O odor estava se intensificando. Eu estava me movendo em direção à fonte daquele fedor. Então, ouvi um movimento na floresta à minha esquerda, algo grande deslocando a vegetação. Não o movimento cauteloso e silencioso característico de veados ou alces. Isso era pesado, proposital, abrindo caminho pela vegetação rasteira, sem qualquer tentativa de furtividade. Parei completamente, ambos os pés plantados, montado na minha bike no meio da trilha. Minha frequência cardíaca estava acelerando rapidamente. Todos os meus instintos transmitiam uma única mensagem: recue, dê meia volta, saia deste lugar imediatamente. O movimento na floresta cessou abruptamente. O silêncio desceu sobre os bosques. Aquele silêncio opressivo e antinatural que indica que predadores estão presentes, e todo animal de presa com instintos de sobrevivência funcionais congelou ou fugiu. Virei minha cabeça lentamente em direção à fonte dos sons. Minha respiração parecia ensurdecedora dentro do capacete. A câmera Sony na minha cabeça estava gravando tudo, a lente apontando para onde quer que minha cabeça virasse. Através de uma abertura nos arbustos de salau, talvez a 15 metros da trilha, eu o vi. Um rosto, parcialmente oculto pela folhagem e pela sombra, mas inconfundivelmente um rosto. E estava me observando diretamente. Não era humano. As proporções estavam fundamentalmente erradas. Muito largo nas maçãs do rosto, muito plano no plano facial, com uma crista superciliar pronunciada que se projetava sobre olhos profundamente encovados. O nariz era largo e achatado, mas não tinha a aparência característica dos macacos. Algo intermediário, algo que violava todas as categorias taxonômicas que eu conhecia e era massivo. Mesmo parcialmente oculto na vegetação rasteira, eu podia discernir que essa criatura era enorme. A cabeça sozinha excedia as proporções humanas por um fator de 2 ou mais. Mantivemos contato visual por talvez 5 segundos. 5 segundos que pareceram 5 horas. Aqueles olhos escuros e profundamente inteligentes, avaliando, fixaram-se nos meus com uma intensidade que fez minha pele se contrair involuntariamente. Então, ele se levantou. A vegetação que o estava escondendo parcialmente foi subitamente afastada quando ele se ergueu à sua altura total. No mínimo 2,40 metros, possivelmente mais perto de 2,70, coberto por um pelo marrom escuro preto que parecia emaranhado e grosso. Os ombros eram extraordinariamente largos, talvez 1,20 metro de diâmetro. Os braços eram desproporcionalmente longos, estendendo-se bem além de onde os joelhos humanos terminariam. O peito era em forma de barril, massivamente musculoso. Ele abriu a boca e produziu um som que gelou meu sangue. Uma vocalização que era simultaneamente um rugido e algo perturbadoramente humano, agressivo e territorial. Eu não pensei conscientemente. A pura resposta reflexa tomou conta. Clipei o pé e comecei a pedalar. As pedaladas iniciais pareceram ocorrer em câmera lenta, minhas pernas girando as pedívelas através de uma resistência viscosa, enquanto meu cérebro gritava para elas acelerarem. Atrás de mim, aquela vocalização se repetiu, seguida pelo som inconfundível de algo grande, abrindo caminho pela floresta paralelo à trilha, estava me perseguindo. Meus instintos de corrida foram ativados. Posição do corpo para a frente, peso centrado. Olhos varrendo a trilha à frente em busca da linha mais rápida através dos próximos obstáculos. A bike acelerou sob mim.
a suspensão comprimindo enquanto eu passava por uma seção de raízes expostas. 40 quilômetros por hora, 48, 56, velocidade insuficiente. Eu podia ouvi-lo mantendo o ritmo à minha esquerda, talvez a uns 30 metros dentro da floresta. Árvores e vegetação rasteira que exigiriam uma navegação cuidadosa a pé. Essa coisa estava simplesmente passando por cima de tudo. Galhos quebrando, passadas pesadas que eu podia sentir transmitidas pelo chão, mesmo enquanto pedalava. A trilha mergulhou em uma inclinação acentuada, uma seção que eu havia projetado para a geração máxima de velocidade. A gravidade se tornou minha aliada, 64 quilômetros por hora, 72. Minhas mãos agarravam o guidão com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos dentro das luvas. A câmera Sony no meu capacete capturava tudo. A trilha correndo em minha direção, a floresta borrada de cada lado. E, ocasionalmente, quando eu olhava para a esquerda, vislumbres de pelo escuro se movendo entre as árvores. Uma seção de raízes se aproximava rapidamente, sem tempo para sutileza ou seleção de linha. Atingia em velocidade máxima, a bike sacudindo violentamente sob mim. Meu corpo saiu do selim, pernas absorvendo os impactos com os joelhos dobrados, braços soltos para permitir o movimento independente do guidão. Um erro de cálculo a essa velocidade significaria uma colisão catastrófica com objetos imóveis. Consegui passar. A trilha curvava para a esquerda, uma curva inclinada que eu passei 3 dias construindo e refinando. Inclinei-me agressivamente nela, confiando na tração, mantendo a velocidade máxima na curva. As forças G me pressionaram para baixo na bike. Por um momento, os sons da perseguição diminuíram. Então a trilha se endireitou e eu o ouvi de novo, mais perto agora. Ele havia cortado pelo interior da minha curva enquanto eu seguia o arco da trilha. Estava aprendendo a rota, antecipando minha trajetória. Inteligente. Essa coisa era inteligente. Vamos, vamos, murmurei com os dentes cerrados, pedalando forte em uma seção mais plana. Meus pulmões queimavam, a frequência cardíaca no limite. Isso não era uma corrida ritmada onde você conserva energia estrategicamente. Isso era a velocidade máxima de sprint, sem preocupação com a sustentabilidade, ou eu escapava ou não. Nenhum resultado intermediário. A trilha descia novamente, mais íngreme desta vez, uma seção que eu havia apelidado de o fazedor de viúvas. Em minhas anotações, uma inclinação de 45 graus que faria a maioria dos ciclistas modular cuidadosamente a pressão dos freios. Eu soltei os freios, deixando a bike correr, utilizando cada centímetro da largura da trilha, encontrando a linha mais suave através do caos de rochas, raízes e solo solto. 90 quilômetros por hora. 96. A essa velocidade, um erro significava ferimento grave no mínimo, morte na probabilidade máxima. Mas a alternativa, ser pego por aquela coisa, não era algo que eu estava disposto a contemplar. Atrás de mim, os sons de colisão haviam cessado. Por um breve momento, pensei que talvez o tivesse superado. Talvez não conseguisse sustentar essa velocidade. Então eu o vi à minha frente. De alguma forma, ele havia chegado na minha frente, talvez a uns 55 metros descendo a trilha, parado bem no centro do caminho. Aquele corpo massivo bloqueando completamente minha rota. Seus braços estavam abertos, fazendo-se parecer ainda maior, me encurralando, sem tempo para tomada de decisão consciente, puro instinto. Desviei bruscamente para a esquerda, abandonando a trilha completamente, me jogando na mata virgem a 72 quilômetros por hora. Samambaias e arbustos de salau chicotearam minhas pernas e tronco. Um galho atingiu meu ombro esquerdo, me girando parcialmente de lado. Quase perdi o controle, a bike deslizando sob mim. Mas, de alguma forma, mantive a posição vertical. Mantive o impulso para a frente. Eu estava fora da trilha agora, em floresta não modificada, sem caminho claro.
Isso era insanidade. Era assim que se destruía equipamentos caros ou se sofria ferimentos fatais, ou ambos. Mas eu não tinha alternativa. A criatura rugiu novamente, tão perto que senti o som vibrar na minha caixa torácica. Estava diretamente atrás de mim, talvez a uns 7 metros de distância. Eu zigue-zagueava entre as árvores, a bike respondendo a comandos microscópicos das minhas mãos e corpo. Anos de pilotagem em terreno técnico eram o único fator que me mantinha vivo. Uma brecha entre 2 cedros vermelhos ocidentais, pouco mais larga que a largura do meu guidão. Passei por ela sem contato, a casca arranhando os nós dos meus dedos de ambos os lados. Um tronco caído à frente, com aproximadamente 1 metro de altura, sem tempo para desviar. Atingiu de frente, levantando a roda dianteira para cima e por cima. Depois, saltando com a roda traseira para passar. Limpei o obstáculo, aterrissando com força do outro lado. A suspensão da bike chegou ao fim do curso com um impacto metálico que reverberou pelo quadro. A criatura simplesmente saltou sobre o obstáculo em um movimento fluido. Eu a vislumbrei quando olhei para trás. Essa coisa enorme saltando sobre um obstáculo que desafiaria um alpinista humano, aterrissando sem perder o passo. Meu pneu dianteiro atingiu uma raiz oculta e a bike tentou me jogar. Eu lutei contra ela, mantive a posição, continuei avançando. Um galho atingiu a câmera Sony, quase a arrancando do meu capacete. O suporte aguentou, mas a câmera girou, agora apontando para o lado em vez de para a frente. À frente, vi uma clareira entre as árvores, mais luz entrando, a trilha. De alguma forma, eu havia circulado de volta ou encontrado onde ela fazia a curva. Irrelevante. Mirei nela, saí da vegetação rasteira de volta para o caminho projetado. A bike parecia errada. Algo havia sido danificado naquela excursão fora da trilha. A suspensão traseira estava produzindo um som de clique que não fazia antes, sem tempo para avaliar os danos. Apenas continuei pedalando. Esta sessão apresentava uma série de saltos tipo tabletop, que eu havia construído 3 saltos consecutivos, cada um progressivamente maior. Eu os projetei para proporcionar aos ciclistas habilidosos experiências aéreas controladas. Agora, eles eram obstáculos que poderiam me salvar ou me matar. O primeiro salto se aproximava rapidamente. Atingiu a 80 km por hora, significativamente mais rápido que as especificações do projeto. A bike decolou, voando pelo ar por aproximadamente 9 metros. Mantive a posição corporal centrada. Puxei um pouco o guidão para nivelar a bike para a aterrissagem. Toquei a parte de trás da rampa de aterrissagem, a suspensão absorvendo o impacto. Segundo salto, maior. Atingi-o com velocidade idêntica. Voei ainda mais longe. Por um momento, fiquei sem peso, voando, a floresta se tornando um borrão sob mim. Aterrissei com força, mas de forma limpa. Atrás de mim, ouvi a criatura atingir o primeiro salto, mas não estava saltando. Estava correndo por cima dele, aquelas pernas longas cobrindo a distância, mal afetada pelo obstáculo do terreno que me havia lançado no ar. Terceiro salto, o maior. Uma rampa de 2 metros com um vão de quase 15 metros se você mantivesse velocidade suficiente. Eu o projetei com uma rota alternativa, uma linha de frango para os pilotos menos confiantes, sem escolha para mim. Eu estava comprometido com a linha principal. Atingi a rampa e voei. A sensação era surreal. Silêncio completo, exceto pelo ruído do vento. Minha bike e meu corpo navegando pelo ar. A floresta se afastando sob mim. A câmera Sony, agora torcida de lado no meu capacete, capturou o chão, passando rapidamente abaixo em um ângulo desorientador. Passei pelo vão facilmente, com velocidade até demais, e aterrissei bem fundo na parte de trás. O impacto foi brutal, ambas as rodas tocando simultaneamente, em vez do toque preferido com a roda dianteira primeiro. Meus dentes bateram dentro do capacete.
A suspensão traseira fez aquele som de clique novamente, mais alto agora, mais preocupante. Não olhei para trás para ver como a criatura negociou o salto. Não queria saber. Apenas mantive o foco à frente, procurando pela próxima seção da trilha. Um rock garden se aproximava, maior que o do início da trilha, rochas de granito do tamanho de geladeiras, exigindo navegação precisa. Eu conhecia a linha. Eu mesmo a havia sinalizado, percorrido várias vezes durante o projeto lado esquerdo da primeira rocha, aperto entre a segunda e a terceira, curva fechada à direita ao redor da quarta. Executei a linha em velocidade, a bike dançando entre os obstáculos com folga mínima. Minhas rodas encontraram tração onde não deveria haver, meus deslocamentos de peso perfeitamente sincronizados. Era para isso que 2 décadas de pilotagem haviam me treinado. Passei limpo. Atrás de mim, ouvi a criatura atingindo o Rock Garden, mas não navegando ao redor das rochas. Passando por elas, por cima delas. O som de sua passagem se assemelhava a uma pequena avalanche. Rochas se movendo e rolando. A suspensão traseira da minha bike estava definitivamente comprometida agora. O clique evoluiu para um rangido, e eu podia sentir que a traseira não estava mais seguindo a linha corretamente. Cada raiz e rocha enviava impactos diretos para minha coluna que a suspensão deveria estar absorvendo. A trilha se abriu em uma seção rápida, uma antiga estrada de extração de madeira que eu havia incorporado ao projeto. Larga, lisa, reta por talvez uns 140 metros antes de mergulhar de volta na floresta fechada. Era aqui que os ciclistas podiam descansar as mãos, deixar a bike correr, recuperar-se brevemente. Usei-a para olhar para trás. A criatura estava a aproximadamente 36 metros de distância, correndo de 4 agora, ou mais precisamente sobre os nós dos dedos e os pés como um gorila. Nesse ritmo, ainda estava acompanhando minha velocidade. Eu estava a 72 km por hora em uma bicicleta, e essa coisa estava mantendo o ritmo impossível. Isso era fisicamente impossível. A trilha mergulhou de volta na floresta fechada, uma seção que eu chamei de slalom. Curvas estreitas e apertadas, árvores próximas de ambos os lados. Eu a projetei para desafiar as habilidades de manuseio da bike dos ciclistas em velocidades moderadas. Eu a atingi a 80. O puro instinto de sobrevivência me guiou curva à esquerda tão fechada que meu pedal quase atingiu o tronco de uma árvore. Curva à direita, imediata, ainda mais apertada. Uma seção de chicane, onde eu tive que deslocar o peso do corpo para a esquerda, direita, esquerda em rápida sucessão. Meus pneus estavam no limite absoluto de aderência, deslizando nas curvas, de alguma forma mantendo o controle. As árvores estavam muito próximas para a criatura manter sua velocidade. Eu podia ouvi-la atrás de mim. Mais lenta agora, tendo que navegar ao redor de obstáculos, em vez de passar por cima deles. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu estava criando distância. O slalom terminava em outra descida íngreme, e minha suspensão traseira danificada finalmente falhou completamente. Ouvi um estalo metálico e, de repente, a traseira da bike ficou solta, balançando, não mais controlada adequadamente. Eu havia quebrado algo crítico. Nessas velocidades, com este terreno, uma falha mecânica era catastrófica, mas parar era igualmente catastrófico. Então, continuei pedalando. A trilha à frente apresentava uma ponte de madeira que eu mesmo havia construído, atravessando um riacho de 6 metros de largura. A ponte era sólida, projetada para suportar o peso e o impacto de bikes aterrissando nela após um pequeno salto que a precedia. Atingi o salto, voei pelo ar, aterrissei na ponte. A madeira ressoou sob meu impacto. Minha suspensão traseira danificada chegou ao fim do curso completamente, o pneu realmente tocando a parte de baixo do selim. Consegui atravessar e continuei, mas podia sentir que a bike estava morrendo sob mim.
A traseira mal mantinha a integridade estrutural. Atrás de mim, ouvi a criatura chegar à ponte. Ouvi a madeira gemer e estalar sob um peso para o qual nunca foi projetada para suportar. O som de madeira se partindo. Olhei para trás, a tempo de ver a criatura parada do outro lado do riacho. A ponte não havia desabado completamente, mas sofrera danos suficientes para que a criatura não confiasse nela. Ela ficou lá, peito arfando, me observando me afastar. Nossos olhos se encontraram por um momento à distância. Aqueles olhos escuros e inteligentes. E eu poderia jurar que detectei algo neles. Não raiva ou fome, outra coisa. Reconhecimento, talvez. Respeito. Então fiz uma curva e ela desapareceu de vista. Continuei pedalando, esperando que a perseguição recomeçasse, mas não aconteceu. A floresta estava silenciosa, exceto pela minha bike, minha respiração e meu coração martelando contra minhas costelas. Eu havia escapado, por enquanto. Não reduzi a velocidade por mais 2,5 km. Não consegui. Cada sombra se assemelhava àquela forma massiva. Cada som era outra criatura abrindo caminho pela vegetação. Meu corpo estava inundado de adrenalina, operando em puro modo de sobrevivência, e se recusava a aceitar que o perigo imediato havia passado. Quando finalmente desacelerei, não foi por escolha. Minha roda traseira travou completamente. O som de rangido que vinha piorando progressivamente de repente se tornou um guincho de metal contra metal, e o pneu traseiro parou de girar completamente. Apertei ambos os freios com força, o impulso me levando para a frente em uma derrapagem que deixou uma marca preta na trilha de terra. A bike derrapou, tentando me jogar, mas consegui desclipar e colocar um pé no chão antes de perder o controle completamente. Fiquei ali por um momento, montado na bike, respirando tão ofegante que pensei que ia vomitar. Minhas pernas tremiam, as mãos com cãibras de tanto segurar o guidão com força por tanto tempo, eu podia sentir meu pulso latejando nas minhas têmporas, pescoço atrás dos meus olhos. Lentamente, cuidadosamente olhei para trás, subindo a trilha. Nada. Nenhum movimento, nenhum som de perseguição. Eu realmente havia escapado. A ficha caiu e meus joelhos quase cederam. Apoiei-me pesadamente na bike, deixando-a suportar meu peso. Uma risada borbulhou no meu peito, mas saiu soando meio como um soluço. Choque, provavelmente. Ou o início de um colapso psicológico completo. Difícil diferenciar. Ok, disse em voz alta, a voz instável. Ok, você está vivo. Você está bem. Avalie a bike. Ajoelhei-me para examinar a suspensão traseira. A avaliação foi sombria. A articulação que conectava o triângulo traseiro ao quadro principal havia se rompido completamente. Um dos parafusos havia fraturado, provavelmente pelo impacto quando aterrissei daquele salto grande, e o estresse contínuo completou a falha. A roda traseira agora estava presa em um ângulo que tornava a rotação impossível. Esta bike não ia a lugar nenhum por conta própria. Puxei o tubo de bebida da minha mochila de hidratação e tomei um longo gole de água. Minha boca estava seca como um deserto, a garganta arranhada pela respiração ofegante. A água ajudou, mas o que eu realmente precisava era de aproximadamente 4 litros dela e um lugar seguro para desabar por várias horas. Verifiquei meu relógio. Eram 1h35 da tarde. Eu estava na trilha há menos de 3 horas no total, embora parecesse que eu havia vivido várias vidas. Desde que comecei este passeio, minha F500 estava estacionada no final da trilha, a aproximadamente 6,5 km de distância pela trilha. Mas com uma bike quebrada, isso poderia muito bem ser 64 quilômetros. Eu teria que caminhar, empurrando uma bike de 20 quilos com uma roda traseira travada por um terreno que era desafiador de pedalar. Ou eu poderia esconder a bike e sair a pé, depois voltar para buscá-la mais tarde com minha caminhonete. Olhei para trás, subindo a trilha novamente, meio que esperando ver aquela forma massiva descendo em minha direção. Ainda nada.
Mas a ideia de deixar minha bike de US$ 6.000 sozinha na floresta me deixou desconfortável. Além disso, eu precisaria da bike como prova. Os danos nela, combinados com a filmagem da câmera Sony, ajudariam a estabelecer credibilidade. A câmera, meu Deus do céu, a câmera esteve gravando o tempo todo. Levei a mão ao capacete e senti o suporte. A câmera ainda estava lá, torcida em um ângulo estranho de quando aquele galho a atingiu. Mas o indicador vermelho de gravação ainda estava aceso. Tinha capturado tudo, o avistamento inicial, a perseguição, os saltos, tudo. Prova. Eu tinha a prova de que o Bigfoot era real. O pensamento deveria ter gerado excitação, validação, vindicação. Em vez disso, eu só me senti enjoado. Porque prova significava reviver isso. Significava explicar às pessoas o que havia acontecido. Significava admitir que eu havia sido perseguido montanha abaixo por uma criatura que não deveria existir. Endireitei a câmera o melhor que pude e a desliguei. A fita mini DV tinha muita filmagem, mais do que suficiente. Tudo bem, Marcos, murmurei para mim mesmo. Hora de dar o fora daqui. Comecei a empurrar a bike pela trilha. A roda traseira travada arrastava, criando um som constante de raspagem que me arrepiava. A cada 3 metros ou mais, eu tinha que levantar a traseira e reposicioná-la. Era um trabalho exaustivo, e minhas reservas de energia, já esgotadas, estavam se esvaindo rapidamente. A trilha aqui era menos íngreme, uma descida gradual através da floresta primária. Em circunstâncias normais, este seria um terreno bonito para pedalar, com curvas fluidas, características naturais, o tipo de paisagem que te lembrava por que você amava mountain bike. Agora, era apenas uma pista de obstáculos que eu tinha que navegar enquanto empurrava equipamento quebrado e olhava por cima do ombro constantemente. Eu havia progredido talvez meio quilômetro quando os ouvi. Vocalizações vindo de múltiplas direções. Não como o rugido que eu ouvi da primeira criatura. Estas eram de frequência mais baixa, mais complexas. Uma série de pios e grunhidos e o que quase soava como assobios modulados. E eles estavam respondendo uns aos outros, um chamado da encosta à minha direita, uma resposta da encosta à minha esquerda, um terceiro de algum lugar atrás de mim. Eles estavam se coordenando, comunicando-se. Havia mais de um deles e eles estavam me cercando. Abandonei a bike imediatamente. Simplesmente a deixei cair na trilha. Desclipei minha mochila de hidratação e peguei o essencial água, o rádio de 2 vias, meu canivete multiuso e a câmera Sony que arranquei do suporte do capacete. Enfiei a câmera no compartimento principal da mochila. Eu não ia deixar aquilo para trás, independentemente das circunstâncias. Os chamados vieram novamente, mais próximos agora. Eu podia ouvir movimento na floresta, múltiplas fontes se aproximando de diferentes direções. Comecei a correr. Não pela trilha, era o que eles esperariam. Em vez disso, cortei bruscamente para a direita, direto para a floresta, indo perpendicular à trilha. Se eles estavam me encurralando, eu precisava quebrar o padrão deles. Ir para algum lugar que eles não preveriam. A floresta aqui era densa com samambaias e uva do Oregon. A vegetação rasteira agarrando minhas pernas a cada passo. Eu não estava usando botas de caminhada, apenas minhas sapatilhas de mountain bike 510, projetadas para pedalar, não para correr. As solas rígidas e os encaixes dos cleats tornavam a corrida em terreno irregular, desajeitada e dolorosa. Atrás de mim, ouvi algo grande se movendo pela floresta. Sem tentar ser furtivo, apenas abrindo caminho, diminuindo a distância. Desviei de um cedro maciço, saltei sobre um tronco caído. Continuei em frente. Minhas sapatilhas de bike escorregaram em musgo úmido cobrindo uma rocha. E eu caí com força, aparando a queda com as mãos. Uma dor aguda atravessou meu pulso esquerdo, provavelmente torcido. Não importava. Levantei-me, continuei. Uma encosta íngreme se abria à minha frente.
Não um penhasco, mas quase. Talvez 35 graus, coberta de terra solta e agulhas de pinheiro. Não diminuí a velocidade, apenas deixei a gravidade me levar. Meio correndo, meio deslizando pela inclinação. Perdi o equilíbrio completamente no meio do caminho e rolei, o mundo girando. A estrutura de plástico rígido da mochila de hidratação bateu nas minhas costelas. Atingi o fundo em um monte ofegante. Senti gosto de sangue. Devo ter mordido a língua durante a queda. Meu pulso esquerdo estava gritando agora, definitivamente mais do que uma torção. Acima de mim, no topo da encosta, uma figura apareceu. Silhueta contra o céu, massiva e escura. Ela olhou para mim, inclinando a cabeça naquele gesto perturbadoramente humano que eu havia observado antes. Então começou a descer a encosta, não deslizando ou rolando como eu. Desceu em uma descida controlada, escolhendo o apoio dos pés com cuidado, usando aqueles braços longos para se equilibrar. O movimento era gracioso, apesar de seu tamanho, praticado. Essa coisa conhecia essas florestas infinitamente melhor do que eu jamais conheceria. Levantei-me cambaleando e corri. Meu pulso esquerdo não suportava peso, então mantive aquele braço junto ao corpo enquanto me movia. O terreno aqui era mais plano, pantanoso. Meus pés chapinhavam em água parada escondida sob camadas de couve fedorenta e capim do brejo. À frente, eu podia ver mais luz filtrando por entre as árvores. Uma clareira, talvez. Ou um prado. Terreno aberto era perigoso. Eu estaria visível, exposto. Mas ficar na floresta com essas coisas era suicídio. Saí da linha das árvores para um prado natural. Talvez um hectare de pastagem aberta cercada por floresta. A grama estava na altura da cintura, já com sementes, dourada sob o sol da tarde. Atravessá-lo deixaria um rastro óbvio, um caminho que essas coisas poderiam seguir facilmente, sem escolha. Mergulhei na grama e corri. No meio do prado, ouvi-os emergirem da linha das árvores atrás de mim. Não olhei para trás. Não queria saber quantos eram, quão perto estavam. Apenas me concentrei na linha de árvores distante, em alcançar a cobertura, em sobreviver aos próximos 90 segundos. Meus pulmões estavam em chamas. Meu pulso ferido latejava a cada passo brusco. Minhas pernas pareciam de chumbo, mal respondendo aos comandos. Eu não era mais um homem jovem, 51 anos, e embora eu estivesse em forma razoável por causa do mountain bike, não fui feito para esse tipo de fuga sustentada. A linha das árvores estava a 12 metros de distância. 9, 6, 3. Entrei na floresta do outro lado do prado e imediatamente mergulhei atrás de um tronco caído, pressionando-me contra o chão. Minha respiração era tão alta que eu tinha certeza de que eles a ouviriam do outro lado do prado. Apertei minha mão boa sobre a boca, tentando abafar o som. Através de uma fresta na casca podre do tronco, eu podia ver o prado. 3 deles haviam emergido da floresta. O maior, o que eu encontrei primeiro, eu tinha certeza. Tinha pelo menos 2,60 metros de altura. Os outros 2 eram menores, talvez 2,30 e 2,15. Mas menor era relativo. Todos os 3 eram massivos, poderosos, movendo-se com propósito coordenado. Eles pararam na beira do prado, olhando para o caminho que eu deixei na grama. O maior fez uma vocalização, aquela série complexa de sons que eu tinha ouvido antes. Um dos outros respondeu. Eles estavam conversando. Sobre mim, sobre para onde eu tinha ido. O maior apontou diretamente para onde eu estava escondido. Meu coração parou. Eles sabiam exatamente onde eu estava, mas não me perseguiram. Em vez disso, o maior fez outra vocalização. Então todos os 3 se viraram e voltaram para a floresta de onde haviam saído. Em segundos, eles desapareceram, deixando apenas a grama balançando para marcar sua presença. Fiquei atrás daquele tronco por 15 minutos inteiros, sem me mover, mal respirando, esperando que a armadilha se fechasse. Isso tinha que ser um truque. Eles estavam circulando,
cortando rotas de fuga, se posicionando para uma emboscada. Mas nada aconteceu. A floresta ao meu redor gradualmente voltou à vida. Pássaros começaram a cantar novamente. Um esquilo tagarelava em algum lugar acima. O silêncio opressivo que marcava sua presença havia se dissipado. Eles tinham ido embora. Realmente ido embora. Por quê? A pergunta me consumiu enquanto finalmente me forcei a me mover, a me levantar de trás do tronco. Eles me tinham. Eu estava exausto, ferido, desorientado. Eles poderiam ter terminado essa perseguição quando quisessem, mas escolheram não fazê-lo, da mesma forma que o primeiro escolheu não me pegar quando claramente poderia. A forma como eles me encurralaram em vez de atacar, a forma como se comunicaram, coordenaram, mas nunca se aproximaram para matar. Eles não estavam tentando me matar. Eles estavam tentando o quê? Me afastar? Me avisar? Me manter fora do território? Eu não tinha respostas, apenas mais perguntas e uma certeza crescente de que tudo o que eu pensava entender sobre o mundo natural estava fundamentalmente errado. Peguei meu rádio de 2 vias e o liguei. A estática sibilou, mas por baixo eu podia ouvir vozes fracas. Eu estava no limite do alcance do rádio, mas talvez conseguisse alcançar alguém. "Aqui é Marcus Vance", disse no rádio, a voz falhando. "Estou no sistema de trilhas de Gifford Pinchot, aproximadamente 6,5 km a nordeste da trilha de Carson Ridge. Preciso de ajuda. Repito, preciso de ajuda. Minha bike está inutilizada e estou ferido. Alguém pode me ouvir?" Estática. Então, fracamente, "Copiado, Vance. Confirme a posição." "Estou a 6,5 km a nordeste de Carson Ridge." Repeti. Pulso ferido, possivelmente fraturado. Minha mountain bike está abandonada na trilha com falha catastrófica na suspensão traseira. Preciso de ajuda para sair. Mais estática então. "Copiado, Vance. Rangers despachados. Mantenha a posição. Marque a localização." O sinal estava falhando, mas a mensagem era clara. A ajuda estava a caminho. Eu só tinha que ficar vivo o tempo suficiente para que ela chegasse. Encontrei um local relativamente aberto onde eu poderia ser visto de cima se eles enviassem um helicóptero, embora eu duvidasse que o fizessem por algo assim. Mais provavelmente, eles enviariam Rangers a pé ou em quadriciclos. E esperei, observando a linha das árvores, me perguntando se aquelas criaturas também estavam me observando. A espera foi agonizante. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de um galho, cada sombra que se movia na minha visão periférica fazia minha frequência cardíaca disparar. Sentei-me com as costas contra um grande abeto de Douglas, meu pulso ferido aninhado contra o peito, o rádio de 2 vias na minha mão boa, os olhos constantemente examinando a floresta ao meu redor. Verifiquei meu relógio obsessivamente. 2h15, 2h30, 2h45. Quanto tempo levava para caminhar 6,5 km? Mesmo em terreno acidentado, Rangers experientes deveriam conseguir cobrir isso em menos de 90 minutos. Mas cada minuto parecia 10. Às 2h57, ouvi vozes. Vozes humanas. O som mais bonito que se possa imaginar. "Vance, Marcus Vance." A voz de um homem chamando de algum lugar mais abaixo na trilha. "Aqui!" Gritei de volta, a voz falhando. "Estou aqui, fora da trilha, uns 55 metros a leste." 2 Rangers emergiram da linha das árvores alguns minutos depois. O primeiro era um homem na casa dos 40 anos, magro e curtido pelo tempo, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo. Sua identificação dizia Thompson. A segunda era uma mulher mais jovem, talvez com 30 anos, com cabelo loiro em uma trança. Sua identificação dizia Rodrigues. "Sr. Vance?" perguntou Thompson, aproximando-se com seu kit de primeiros socorros já aberto. "Recebemos sua chamada. Qual é a sua situação?" "Pulso esquerdo", disse, levantando-o. Havia inchado para quase o dobro do tamanho normal e estava ficando com uma cor feia de roxo e preto, provavelmente fraturado.
alguns arranhões e contusões, mas consigo andar. O que aconteceu? Perguntou Rodrigues, tirando uma garrafa de água e me entregando. Sua mensagem de rádio dizia que sua bike estava inutilizada. Tomei um longo gole, ganhando alguns segundos para pensar. O que eu ia dizer a eles? A verdade? Que eu fui perseguido montanha abaixo por uma família de Bigfoot? Eles pensariam que eu estava louco. Pior, pensariam que eu estava mentindo para encobrir minha própria incompetência. Indo rápido demais, caindo, quebrando minha bike e meu pulso, e depois inventando uma história para evitar o constrangimento. Eu estava testando uma trilha que projetei, disse cuidadosamente. Encontrei algo na trilha, algo grande. Isso me assustou e eu saí do percurso. Forcei demais tentando fugir. Quebrei a articulação da suspensão traseira. Caí. Machuquei meu pulso. Algo grande? Repetiu Thompson, examinando meu pulso com eficiência praticada. Ele foi gentil, mas mesmo o toque leve enviava ondas de dor pelo meu braço. Urso? Puma? Não tenho certeza do que era, disse, o que era tecnicamente verdade. Eu não tinha certeza do que eles eram, além da categoria geral de não deveriam existir. Rodrigues estava me olhando com aquela expressão que eu já tinha visto antes. Aquela que dizia que ela pensava que eu era uma pessoa da cidade que entrou em pânico ao ver um urso negro. Sua bike ainda está na trilha? Perguntou Thompson, envolvendo meu pulso em uma bandagem elástica de seu kit. Deveríamos recuperá-la no caminho de volta. Sim, cerca de meio quilômetro para trás na trilha, a partir daqui, disse. Tive que abandoná-la quando a roda traseira travou completamente. Tudo bem, Rodrigues vai pegar a bike, eu te ajudo a voltar para o início da trilha. Temos um veículo lá, vamos levá-lo ao Skamania General para tirar um raio-x desse pulso. Thompson se levantou e me ofereceu sua mão boa. Deixei que ele me ajudasse a levantar, minhas pernas protestando depois de ficar sentado por tanto tempo. Tudo doía, meu pulso acima de tudo, mas também minhas costelas daquela queda na encosta. Minhas pernas, pelo esforço sustentado da perseguição. Meus ombros por segurar o guidão com um aperto mortal por quilômetros. Rodrigues subiu a trilha para recuperar minha bike, enquanto Thompson e eu começamos a lenta caminhada de volta à civilização. Ele manteve um fluxo constante de perguntas. Eu estava tonto? Com náuseas? Tendo problemas para ver claramente? Alguma dormência ou formigamento nas minhas extremidades? Protocolo padrão de concussão. Respondi tudo honestamente, sem concussão, apenas exaustão e a lesão no pulso. Você teve sorte, disse ele depois de um tempo. Essas florestas podem ser perigosas, especialmente quando você está sozinho. Recebemos inúmeras chamadas de ciclistas de montanha que se metem em apuros. Sim, disse baixinho. Sorte. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. A trilha aqui era a seção que eu havia projetado como uma descida gradual, fácil de navegar a pé. Em outras circunstâncias, eu estaria analisando-a, pensando em refinamentos e melhorias. Agora eu estava apenas colocando um pé na frente do outro e tentando não pensar no que havia me perseguido por essa mesma trilha horas atrás. Thompson, disse de repente. Você já ouviu falar sobre avistamentos de Bigfoot nesta área? Ele olhou para mim e eu vi algo piscar em seu rosto, não desdém ou zombaria. Outra coisa. Cautela, talvez. Por que pergunta? Só curiosidade. Esta é a terra do Bigfoot, certo? As histórias. Existem histórias por todo o noroeste do Pacífico, disse ele cuidadosamente. A maioria delas é apenas isso. Histórias. As pessoas veem um urso em pé, ou uma pessoa fantasiada, ou sombras e luz criando ilusões. A imaginação delas preenche o resto. Mas algumas não são apenas histórias, insisti. Algumas pessoas realmente veem algo. Thompson parou de andar e se virou para mim. Sua expressão era séria agora, a máscara profissional escorregando um pouco. Sr. Vance, o senhor viu alguma coisa lá fora? Algo específico? Hesitei.
Este era o momento. Eu poderia contar a verdade, mostrar a ele a filmagem, tornar oficial, ou eu poderia ficar de boca fechada, processar isso em particular. Eu vi algo que não consegui identificar, disse finalmente. Algo grande e escuro se movendo pela floresta paralelo à trilha. Isso me assustou e tomei algumas decisões ruins como resultado. Ele estudou meu rosto por um longo momento, como se estivesse tentando determinar se eu estava dizendo a verdade ou escondendo algo. Se o senhor viu algo incomum, disse ele baixinho. Não seria o primeiro. Recebemos relatos, não com frequência, mas com regularidade suficiente para que os levemos a sério. A maioria dos Rangers que trabalharam nessas florestas por um período significativo tem histórias, coisas que viram ou ouviram que não se encaixam nas categorias padrão de vida selvagem. Você tem histórias? Perguntei. Outra pausa. Então, 5 anos atrás, eu estava conduzindo uma patrulha solo perto de Dark Divide. Era de manhã cedo, logo após o amanhecer. Encontrei pegadas descalças, mas enormes, facilmente com 45 centímetros de comprimento. O comprimento da passada era de mais de 2 metros. Eu as segui por talvez meio quilômetro antes que subissem uma encosta íngreme demais para eu escalar sozinho com segurança. O que você achou que eram? Eu não sei, disse ele. E essa é a resposta oficial também. Desconhecido. Nós as documentamos, tiramos fotografias e medidas, arquivamos um relatório. Nada resultou disso, mas eu sei o que vi. Aquelas não eram pegadas de urso, não eram pegadas humanas, eram outra coisa. Começamos a andar novamente, ambos perdidos em nossos próprios pensamentos. Era estranhamente reconfortante saber que eu não estava sozinho nisso, que outras pessoas tinham visto coisas que não conseguiam explicar. Rodrigues nos alcançou cerca de 25 minutos depois, empurrando minha bike quebrada. Ela já havia examinado os danos. Essa articulação está completamente destruída, disse ela. Deve ter sido uma queda e tanto. Foi, disse simplesmente. O resto da caminhada foi sem intercorrências. Chegamos ao início da trilha por volta das 4h20. Minha F-150 estava estacionada onde eu a deixei naquela manhã. Na época em que o mundo fazia sentido e o Bigfoot era apenas um mito. Thompson me ajudou a entrar no veículo dos Rangers, um Chevy Tahoe mais novo com o logotipo do Serviço Florestal na lateral, enquanto Rodrigues prendia minha bike na caçamba da caminhonete. Eles me levaram uns 50 minutos até o Hospital Geral de Escamania, com Thompson mantendo uma conversa fiada sobre a área, as trilhas, a indústria do turismo. Conversa normal que parecia surreal depois do que eu havia experimentado. No hospital, os raios X confirmaram o que todos nós suspeitávamos. Pulso fraturado. Fratura limpa, mas precisaria de gesso por 6 a 8 semanas. O médico da emergência, um homem de uns 50 anos com aparência cansada, prescreveu analgésicos e me disse para retornar a um ortopedista em 1 semana. Thompson esperou enquanto eu era tratado, depois me levou de volta ao início da trilha, onde meu carro estava estacionado. Rodrigues já havia partido, provavelmente de volta às suas tarefas de patrulha regulares. Você vai conseguir dirigir? Perguntou Thompson, enquanto eu tentava, desajeitadamente, descobrir como operar um câmbio manual com meu braço esquerdo engessado. Eu me viro, disse. Já dirigi com lesões piores. Isso era verdade. Uma vez, dirigi até o hospital depois de um acidente de corrida que me deixou com um ombro deslocado. Ok, bem, se cuide, Sr. Vance. E talvez se atenha a trilhas menos remotas por um tempo. Eu disse. Talvez. Ele começou a se afastar. Depois se virou. Aquela filmagem que você tem, disse ele, acenando com a cabeça para minha mochila de hidratação, onde eu havia guardado a câmera Sony. O que quer que esteja nela, pense com cuidado antes de compartilhar com alguém.
Uma vez que estiver lá fora, você não pode controlar o que acontece com ela ou o que acontece com o que quer que você tenha filmado. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu tinha a filmagem. Vou pensar, disse. Obrigado por tudo. Ele acenou com a cabeça e voltou para seu veículo. Observei-o se afastar. Depois fiquei em minha caminhonete por um longo momento, encarando a mochila de hidratação no banco do passageiro, a câmera, a filmagem, a prova de algo impossível. Thompson estava certo. Divulgá-la mudaria tudo. Não apenas para mim, mas para aquelas criaturas. Caçadores viriam, cientistas, criptozoólogos, céticos, todo mundo entre eles. Essas florestas ficariam repletas de pessoas procurando por evidências, por troféus, procurando provar ou refutar a existência de algo que claramente queria ser deixado em paz. Pensei naquele momento em que os três estavam na beira do prado, olhando diretamente para onde eu estava escondido. E então se viraram e foram embora. Eles me deixaram ir. Mostraram misericórdia ou contenção, ou algo que eu não conseguia compreender totalmente. Eu devia a eles a mesma consideração? Liguei a caminhonete, desajeitado com o gesso, mas administrável, e voltei para Vancouver. A viagem levou mais de 90 minutos, me dando muito tempo para pensar. Quando cheguei ao meu apartamento no distrito de Waterfront, eu havia tomado minha decisão, ou pensava que tinha. Levei a mochila de hidratação para dentro, coloquei-a na mesa da cozinha e a encarei por um longo tempo. Então peguei a câmera Sony e a conectei ao meu laptop com um cabo Firewire. A fita Mini DV esteve gravando intermitentemente o dia todo, a câmera parando e iniciando automaticamente conforme a capacidade da fita se esgotava. Apertei o play e assisti. A filmagem era ainda mais extraordinária do que eu imaginara. Tremia, sim, e muitas vezes apontava na direção errada por causa de como a câmera havia sido torcida no meu capacete. Mas havia tomadas claras, o encontro inicial, aquele rosto me olhando através da folhagem, depois se erguendo em toda a sua altura. A perseguição pela floresta com múltiplos vislumbres, de uma forma escura e massiva, mantendo o ritmo ao lado da trilha. O momento na ponte quando parou de perseguir. E, finalmente, os três na beira do prado. Seu tamanho e poder inconfundíveis mesmo à distância. Isso não era uma filmagem embaçada e ambígua como o filme de Patterson Gimlin. Isso era vídeo de alta definição, claro e moderno, com boa iluminação e múltiplos ângulos. Isso era a prova, e eu não tinha ideia do que fazer com ela. Meu telefone tocou, me fazendo pular. Verifiquei o identificador de chamadas. Meu cliente, o representante do grupo de desenvolvimento que me contratou para construir o sistema de trilhas. Eu atendi. Marcos, é o David. Como foi o percurso de teste? Conseguiu uma boa documentação para nós? Olhei para a imagem pausada na tela do meu laptop. Uma daquelas criaturas congelada no meio do passo, seu rosto parcialmente visível enquanto se virava para a câmera. Sim, disse lentamente. Eu consegui a documentação, mas David, precisamos conversar sobre o projeto. Isso não parece promissor. Problemas com o projeto da trilha? A trilha é excepcional, disse. Tecnicamente, é um dos meus melhores trabalhos. Mas, David, não acho que você deva abri-la ao público. Silêncio do outro lado da linha. Então, quer explicar por quê? Como eu explicava isso? Como eu dizia a empresários racionais e lógicos que sua propriedade era o lar de criaturas que a ciência dizia não existir? A vida selvagem em sua propriedade, disse cuidadosamente, vida selvagem sensível, rara. Abrir a trilha para uso intenso poderia perturbá-los, possivelmente afastá-los, ou pior. Que tipo de vida selvagem? Estamos falando de ursos? Corujas pintadas? O quê? Não posso dizer especificamente. Mas, David, confie em mim nisso. Sua propriedade é especial. O que está lá precisa ser protegido, não transformado em um resort de bike. Outra longa pausa. Você está falando sério sobre isso?
completamente sério. Tudo bem, disse ele finalmente. Mande-me o que você tem. Vamos analisar e discutir. Mas, Marcos, temos um capital substancial investido neste projeto. Se vamos encerrá-lo, precisamos de uma justificativa convincente. Você a terá, prometi. Desligamos e eu fiquei encarando a tela do laptop. O que eu ia mandar para ele? A filmagem? Parte dela? Nada dela. O responsável seria mostrar a ele tudo, deixá-lo tomar uma decisão informada sobre sua própria propriedade. Mas responsável para com quem? Para David? Para a ciência? Para o público? Ou para 3 criaturas que mostraram mais contenção e inteligência do que a maioria dos humanos que eu conhecia? Pensei nisso por um longo tempo. Então, comecei a editar a filmagem. Trabalhei nela até às 4 da manhã, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela do laptop, o pulso quebrado latejando apesar dos analgésicos. O software de edição que usei era básico. Final Cut Pro 5, padrão para 2005, mas era suficiente para o que eu precisava fazer. Criei 2 versões. A primeira versão era para David e o grupo de desenvolvimento. Mostrava a trilha em si, as características técnicas, as sessões de flow, os saltos e os rock gardens. Mostrava meu manejo da bike, a forma como a trilha se comportava, a beleza natural da floresta, mas cada tomada que mostrava as criaturas, eu cortei. Cada vocalização que ouvi na faixa de áudio, eu silenciavei ou cobri com música. O que restou foi um vídeo de demonstração de trilha perfeitamente profissional que por acaso terminava comigo dizendo que havia encontrado vida selvagem perigosa e recomendando que o projeto fosse abandonado. A segunda versão estava completa, tudo, o avistamento inicial, a perseguição pela floresta. Os 3 na beira do prado. Renderizei para uma nova fita, mini DV. Depois fiz uma segunda cópia digital. Uma foi para um cofre à prova de fogo que eu mantinha no meu armário. A outra eu embalei cuidadosamente em um envelope acolchoado sem endereço de remetente, mas não a enviei para lugar nenhum. Ainda não. Talvez nunca. Eu só precisava saber que existia em algum lugar além do meu apartamento. Seguro, talvez, ou evidência para alguém se algo acontecesse comigo. O sol estava nascendo quando finalmente enviei a David a versão editada por e-mail, comprimida para 100 megabytes, o que levou quase 90 minutos para carregar na minha conexão de internet a cabo. Então, desabei na cama e dormi por 14 horas seguidas. Quando acordei, era início da noite. Meu telefone tinha 6 chamadas perdidas. Todas de David, liguei para ele de volta. Assisti à sua filmagem, disse ele sem preâmbulos. É um trabalho incrível, Marcos. Aquela trilha parece fenomenal. Então, me explique de novo por que não estamos seguindo em frente. Você assistiu ao final, onde discutia as preocupações com a vida selvagem? Assisti e aprecio sua perspectiva. Mas, Marcos, temos consultores ambientais. Se há algo em nossa propriedade que precisa de proteção, podemos contornar isso, redirecionar seções da trilha, estabelecer zonas proibidas para bikes, o que for preciso. David, você não pode contornar isso. Confie em mim. Então me ajude a entender o que exatamente você viu lá fora? Fechei os olhos, pesando minhas palavras com cuidado. Algo que traria o tipo errado de atenção para sua propriedade. O tipo de atenção que tornaria um resort de bike impossível de qualquer maneira. Pesquisadores, mídia, curiosos, sua terra seria invadida. Você está falando do Bigfoot, disse ele, sem rodeios. Você está seriamente me dizendo que viu o Bigfoot em nossa propriedade. Estou lhe dizendo que vi algo que tornaria impossível desenvolver o sistema de trilhas que você queria. O que você escolhe acreditar que essa coisa era, é com você. Silêncio na linha. Eu podia ouvi-lo respirando, pensando. Você filmou? Perguntou ele finalmente. Essa coisa que você viu? Um pouco, admiti.
Não está claro. Principalmente formas na floresta. Sons. Nada definitivo. A mentira saiu mais fácil do que eu esperava. Eu quero ver. Não. Marcos, estamos te pagando para... Vocês estão me pagando pelo projeto e consultoria da trilha. Estou lhes dando ambos. Minha consultoria profissional é que este projeto deve ser abandonado. A trilha existe. Vocês podem usá-la privadamente se quiserem. Mas abri-la ao público seria um erro. Outra longa pausa. Então, surpreendentemente, ele riu. Não uma risada zombeteira. Outra coisa. Quase aliviada. Sabe de uma coisa? Ok. Talvez isso seja um sinal. Meus sócios têm questionado este projeto desde o primeiro dia. Chamando-o de um investimento de vaidade, talvez eles estejam certos. Ele suspirou. Tudo bem, Marcos. O projeto está morto. Enviaremos seu pagamento final. Mas quero que saiba que acho que você está completamente louco. É justo, eu disse. Desligamos e senti um peso sair dos meus ombros. Um problema resolvido. A trilha permaneceria privada, essencialmente abandonada. O grupo de desenvolvimento a usaria ocasionalmente, mas sem manutenção. Ela seria gradualmente recuperada pela floresta. As criaturas teriam seu território de volta. Mas isso ainda deixava a questão da filmagem. O que fazer com ela? Passei as 2 semanas seguintes me recuperando. Meu pulso sarando lentamente em seu gesso. Eu não podia pedalar, não podia trabalhar, mal conseguia funcionar com uma mão. Isso me deu muito tempo para pensar. Assisti à filmagem completa dezenas de vezes, estudando cada quadro. Quanto mais eu assistia, mais detalhes eu notava. A forma como as criaturas se moviam, coordenadas, propositais, mas não agressivas. As vocalizações que claramente serviam como comunicação. Aquele momento em que o maior apontou para onde eu estava escondido e então se afastou. Eles não estavam me caçando, eu tinha certeza disso agora. Eles estavam fazendo outra coisa, me escoltando, me afastando de algo, me testando. Eu nunca saberia ao certo. Mas eu estava convencido de uma coisa. Estes não eram apenas animais, eram inteligentes. Possivelmente tão inteligentes quanto os humanos. Apenas vivendo de uma maneira completamente diferente. E eles mereciam ser deixados em paz. 3 semanas após o incidente, recebi uma ligação do Ranger Thompson. Ele conseguiu meu número no relatório do incidente. Sr. Vance, queria saber como você está, ver como está se recuperando. O gesso sai em mais algumas semanas, disse. Devo voltar ao normal eventualmente. Bom, isso é bom. Ele fez uma pausa. Eu também queria perguntar se você tomou alguma decisão sobre aquela filmagem que fez. Como você sabia que eu tinha filmagem? Você estava usando uma câmera no capacete, eu vi o suporte. E você tinha aquele olhar, o olhar que as pessoas têm quando viram algo que não conseguem explicar. Geralmente, ou elas mal podem esperar para contar a todos, ou não suportam contar a ninguém. Você parecia ser do segundo tipo. Ainda estou decidindo, disse honestamente. Posso lhe dar um conselho de alguém que esteve em uma posição semelhante? Por favor. O que quer que você tenha visto lá fora, sobreviveu até agora por ficar escondido, por ser cuidadoso, por nos evitar. Se você o expuser, isso muda. De repente todo mundo está procurando por ele, caçadores querem troféus, cientistas querem espécimes, o governo se envolve. E a vida da coisa que você viu fica infinitamente mais complicada, possivelmente mais curta. Você acha que eles merecem proteção? Eu disse. Você acha que vale a pena protegê-los? Acho que se algo conseguiu se manter escondido com sucesso por milhares de anos, pode haver uma boa razão. E acho que os humanos têm um histórico terrível quando se trata de deixar em paz coisas que não entendemos. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Há outra consideração. Ele continuou. Se você divulgar essa filmagem, sua vida também muda. Você se torna o
cara do Bigfoot. Cada decisão que você toma, cada palavra que você diz é filtrada através dessa lente. Algumas pessoas acreditarão em você, a maioria não. Alguns pensarão que você é um mentiroso, outros pensarão que você é mentalmente instável. Sua reputação profissional pode sofrer. Oportunidades de trabalho desaparecem. Não é um caminho fácil. Você parece estar falando por experiência própria. Mostrei minhas fotografias a um colega uma vez. Apenas as fotos das pegadas, nada mais. Em uma semana, a história estava por toda a estação dos Rangers. Metade das pessoas achava que eu as tinha fabricado. A outra metade achava que eu era ingênuo. Levei anos para reconstruir minha credibilidade. Ele suspirou. Não estou dizendo para não divulgar sua filmagem. Estou dizendo para ter certeza de que você entende as consequências antes de fazê-lo. Depois que desligamos, sentei-me com meu laptop por um longo tempo. E filmagem completa na fila e pronta para exportar. Um clique e eu poderia enviá-la para a internet. Pelos padrões de 2005, levaria horas para carregar um vídeo de alta definição de 90 minutos, mas uma vez que estivesse lá fora, se espalharia. Fóruns, correntes de e-mail, eventualmente a grande mídia. A filmagem era muito clara, muito convincente para ser ignorada. Eu poderia mudar o mundo, provar que o Bigfoot era real, vindicar cada pessoa que já foi ridicularizada por relatar um avistamento. Ou eu poderia proteger algo raro e precioso, manter um segredo que talvez merecesse ser mantido. Meu cursor pairou sobre o botão de deletar. Pensei naqueles olhos me olhando através da floresta. A inteligência ali, a contenção. Eles poderiam ter me matado facilmente. Em vez disso, eles me deixaram ir. Cliquei em deletar. O computador me pediu para confirmar. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente este arquivo? Meu dedo hesitou sobre a tecla, então movi o cursor e cliquei em cancelar. Eu não conseguia fazer isso. Não conseguia deletar a única prova que eu tinha de que não havia imaginado tudo. Mas eu também não podia divulgá-la. Ainda não. Talvez nunca. Então copiei o arquivo para 3 locais diferentes. Um disco rígido externo, um DVD e a fita mini DV no meu cofre. Então criptografei os arquivos digitais com uma senha que só eu conhecia. E então tentei seguir em frente com minha vida. O gesso saiu 8 semanas depois. A fisioterapia foi brutal, mas eu persisti. Na primavera de 2006, eu tinha recuperado a maior parte da força da minha mão. Podia andar de bicicleta novamente, embora o pulso nunca mais tenha sido o mesmo. Pequenas pontadas de dor quando o tempo mudava. Rigidez pela manhã. Peguei contratos menores depois disso. Nada muito remoto. Nada que exigisse trabalho solo em áreas remotas. Eu dizia a mim mesmo que era por causa do pulso, sobre ser prático à medida que envelhecia. Mas eu sabia a verdade. Aquelas florestas haviam mudado para mim. Não eram mais playgrounds seguros. Eram o lar de algo antigo e desconhecido. E eu era apenas um visitante que havia abusado da hospitalidade. Nunca mais voltei à Floresta Nacional Gifford Pinchot. Nunca mais contatei David sobre a propriedade. Aquela trilha que projetei com tanto cuidado permaneceu abandonada, desaparecendo gradualmente sob o novo crescimento e as folhas caídas. Às vezes, eu via notícias sobre avistamentos de Bigfoot, fotos granuladas, falsificações óbvias, pessoas tentando capitalizar sobre o mistério. Parte de mim queria se apresentar, mostrar minha filmagem e resolver a questão de uma vez por todas. Mas eu nunca o fiz, porque Thompson estava certo. Alguns segredos merecem ser mantidos. Anos se passaram. 2006 se tornou 2007, depois 2008. A tecnologia mudou. A Sony HDR-HC1 que eu usei estava obsoleta, substituída por GoPros e outras câmeras de ação com melhor qualidade e formatos menores,
As fitas mini-DV deram lugar ao armazenamento de estado sólido. O mundo seguiu em frente, mas eu nunca esqueci aquele dia de setembro de 2005. Nunca esqueci o som de algo massivo abrindo caminho pela floresta atrás de mim. Nunca esqueci aqueles olhos me observando das sombras. Nunca esqueci o momento em que percebi que o mundo era mais estranho e maravilhoso do que eu jamais imaginei. Mantive a filmagem segura. Verificava-a a cada poucos meses para garantir que os arquivos ainda estivessem legíveis, a fita ainda reproduzível. Minha apólice de seguro contra a dúvida. Prova de que eu não era mentalmente instável, que aquilo realmente aconteceu. Em 2012, 7 anos após o incidente, recebi um pacote pelo correio sem endereço de remetente. Dentro havia um recorte de jornal de um pequeno jornal de Washington, datado de 3 semanas antes. A manchete dizia: Grupo de Desenvolvimento Local doa terras para a preservação da vida selvagem. O artigo era sobre a empresa de David, o Grupo de Desenvolvimento. Eles haviam doado seus 194 hectares para um fundo de conservação, estabelecendo-a como uma área protegida, onde o desenvolvimento seria permanentemente proibido. O artigo citava David dizendo que consultores profissionais haviam identificado a propriedade como lar de espécies sensíveis e potencialmente desconhecidas que mereciam proteção. Enfiado no recorte de jornal, havia um bilhete manuscrito em papel timbrado do Serviço Florestal. Reconheci a caligrafia do Ranger Thompson. Pensei que você gostaria de saber. Alguns segredos permanecem secretos. Alguns lugares permanecem protegidos. Obrigado por fazer a escolha certa. JT. Sentei-me na minha sala de estar segurando aquele bilhete e senti algo se soltar no meu peito. Uma tensão que eu vinha carregando por 7 anos, sem perceber totalmente. Eu havia feito a escolha certa. A filmagem permaneceu guardada, meu segredo mantido a salvo. E em algum lugar naquelas florestas protegidas, uma família de criaturas que não deveriam existir continuava suas vidas, não perturbada pelos humanos que nunca saberiam que elas estavam lá. Tenho 64 anos agora, enquanto escrevo isso em 2018. Meus dias de mountain bike estão praticamente para trás. O pulso nunca se recuperou totalmente e nem minha coragem. Ainda trabalho como consultor ocasionalmente, mas apenas em trilhas estabelecidas, nunca em novos projetos em locais remotos. As pessoas às vezes me perguntam se eu acredito no Bigfoot. Se acho que as histórias são reais, eu sempre digo a mesma coisa. Acredito que as florestas estão cheias de mistérios, e alguns deles é melhor que permaneçam sem solução. Eles geralmente riem, pensando que estou sendo filosófico ou poético. Eles não sabem que estou sendo absolutamente literal. Eu nunca acreditei no Bigfoot até setembro de 2005, quando 3 deles me perseguiram montanha abaixo na minha bike e então escolheram me deixar viver. Essa experiência mudou tudo. Mudou como eu via o mundo, como eu entendia meu lugar nele, como eu pensava sobre o que era possível e impossível. A filmagem ainda existe. Eu a verifico uma vez por ano, no aniversário daquele dia de setembro. Certifico-me de que os arquivos estão com backup, a fita armazenada adequadamente. Parte de mim espera que eu nunca precise usá-la, nunca precise provar o que aconteceu. Mas outra parte de mim é grata por ela existir. Porque nos dias difíceis, quando o mundo parece conhecido demais, mapeado demais e entendido demais, eu posso assistir àquela filmagem e lembrar. Ainda existem mistérios por aí, ainda existem lugares selvagens, ainda existem coisas que a ciência não catalogou, que as câmeras não capturaram e que o entendimento humano não diminuiu. E alguns desses mistérios olham de volta para você com olhos inteligentes. Fazem escolhas sobre ferir ou ajudar. E então desaparecem de volta na floresta como fumaça.
Fui perseguido pelo Bigfoot em uma trilha de mountain bike em setembro de 2005. Eu tenho a prova e nunca vou mostrá-la a ninguém. Essa é a minha história. Esse é o meu segredo. E é assim que vai ficar. Porque eu devo isso a eles, as criaturas que poderiam ter me matado, mas escolheram a misericórdia. As criaturas que sobreviveram por se manterem escondidas, por serem mais espertas que nós, por saberem quando se revelar e quando desaparecer. Eu nunca acreditei no Bigfoot, mas o Bigfoot acreditou que valia a pena me poupar, que valia a pena confiar seu segredo a mim, e pretendo honrar essa confiança pelo resto da minha vida. Algumas verdades são perigosas demais para serem compartilhadas. Alguns mistérios devem permanecer sem solução. Algumas filmagens devem ficar trancadas em um cofre, verificadas uma vez por ano, e nunca divulgadas para um mundo que não está pronto para elas. O mundo não precisa da minha prova. Está indo muito bem com sua incerteza, seu ceticismo, sua suposição confortável de que o Bigfoot é apenas um mito e em algum lugar nas florestas de Washington, uma família de criaturas impossíveis também está indo muito bem. É exatamente assim que deve ser. A filmagem de Marcus Vance nunca foi divulgada. A fita mini DV, o disco rígido externo e o DVD permanecem em sua posse, verificados anualmente, mas nunca compartilhados. A propriedade de desenvolvimento de David Chen permanece como terra protegida. O Ranger James Thompson se aposentou do serviço florestal em 2016 e as trilhas da Floresta Nacional Gifford-Pinchot continuam a serpentear por florestas que guardam segredos mais antigos do que qualquer ser humano pode imaginar. Algumas histórias são verdadeiras, quer alguém acredite nelas ou não.